Máscaras que não voltam. Na manhã da quarta-feira de cinzas, a cidade parecia um corpo exausto. As ruas ainda estavam molhadas, não apenas pela água dos caminhões de limpeza, mas por algo mais denso. Suor antigo, cerveja derramada, restos de glitter grudados no asfalto como uma memória que se recusava a ir embora. Lia caminhava sozinha pela avenida do Porto. Câmera pendurada no pescoço, evitando poças de água escura. Era fotógrafa documental havia anos, especializada em registrar o que restava depois das festas. Cadeiras quebradas, confetes pisoteados, cartazes rasgados. O que ninguém queria ver foi quando ela viu a máscara. Estava no meio da rua, intacta demais para ter sobrevivido àquela noite. De papel machê grosso pintada à mão, cores apagadas pelo tempo. Não era dessas vendidas em lojas de fantasia. Aquilo parecia antigo, artesanal. Os olhos vazios encaravam o céu cinza. Lia se agachou, fotografou antes de tocar. Um arrepio percorreu seus braços quando seus dedos encostaram na superfície fria, ainda levemente úmida por dentro, como se alguém a tivesse usado há poucos minutos. Ao virar a máscara, notou algo estranho. Havia marcas internas, sulcos na altura das bochechas, como se o rosto de quem a usara tivesse pressionado com força. Demais. Ela deixou a máscara no lugar e seguiu andando, mas não conseguiu parar de pensar nela. De volta ao apartamento, Lia descarregou as fotos no computador. As imagens estavam normais, até chegarem àquela. A máscara aparecia ligeiramente diferente do que ela lembrava, mais escura. As cores pareciam ter afundado na textura do papel. E algo mais. O interior da máscara, que ela não lembrava de ter fotografado, estava visível em um dos frames. Havia algo escrito ali. Não uma palavra clara. Símbolos tortos, quase apagados, como se alguém tivesse tentado raspar aquilo com unhas. Lia ampliou a imagem. Sentiu o estômago se contrair. Pareciam nomes, ou restos deles. Ela pesquisou nos arquivos da prefeitura, em jornais antigos, fóruns abandonados. Encontrou uma nota pequena, publicada há mais de 20 anos. Após o último bloco, máscaras artesanais foram encontradas espalhadas pela cidade. Coincidentemente, 3 foliões não retornaram para casa. Coincidentemente. Nos anos seguintes, notas semelhantes apareciam. Sempre curtas, sempre sem investigação profunda. E sempre com o mesmo detalhe. As máscaras eram recolhidas antes do meio-dia. Lia voltou à avenida no dia seguinte. Não havia mais máscara alguma, mas encontrou Severino, funcionário da limpeza urbana há quase 30 anos. Ele varria confetes com movimentos lentos, cansados. Quando Lia perguntou sobre as máscaras, ele parou. Todo ano alguém pergunta, disse sem olhar para ela. E todo ano eu finjo que não escuto. Ela insistiu. Severino suspirou, apoiou-se no cabo da vassoura. Elas não são perdidas, são devolvidas. Devolvidas a quem? Ele a encarou pela primeira vez. A rua. Contou que as máscaras apareciam sempre depois do último bloco. Nunca durante, nunca antes. E que algumas pareciam usadas demais para uma única noite. Já vi máscara com sangue seco. Já vi cabelo preso por dentro. Já vi unha. Disse em voz baixa. Mas nunca vi corpo. Quando Lia perguntou o que acontecia com quem usava aquelas máscaras, Severino fez o sinal da cruz. Eles continuam andando, só não voltam. As pesquisas levaram Lia a um bairro antigo onde o carnaval havia nascido na cidade. Uma oficina abandonada, portas de madeira carcomidas pelo tempo. Dentro, o cheiro de papel velho e tinta seca ainda pairava no ar. Nas paredes, moldes de máscaras pendiam como rostos vazios, centenas deles. Em um caderno encontrado sobre uma mesa, Lia leu anotações antigas. Máscara não é fantasia, é permissão. Quem veste é visto. Havia relatos de um artesão chamado Amaro, desaparecido décadas atrás. Segundo os registros, ele acreditava que o carnaval abria uma fenda curta no mundo, um intervalo onde a cidade aceitava trocas. Alegria por presença, anonimato por permanência. E algumas pessoas queriam ficar. Na noite seguinte, Lia seguiu um bloco pequeno, quase silencioso, pelas ruas laterais da cidade. As músicas eram antigas, as fantasias simples demais. Foi quando ela viu uma mulher parada na calçada, segurando uma máscara idêntica à da foto. A mulher sorriu. Ela escolhe, disse, estendendo o objeto. Não adianta correr. Lia sentiu o peso da máscara nas mãos. Por dentro estava morna. Quando o bloco passou, a mulher já não estava mais ali. Lia não colocou a máscara, mas levou consigo. Na madrugada da quarta-feira de cinzas, Lia acordou com o som distante de marchinhas.
Impossível. O carnaval havia acabado. A máscara estava sobre a mesa. Agora havia um nome completo escrito dentro dela. O nome de Lia. Ela tentou sair, mas a cidade parecia diferente. Ruas longas demais. Esquinas que não levavam a lugar algum. Pessoas mascaradas caminhavam em silêncio, como se estivessem presas entre um passo e outro. Lia entendeu tarde demais. As máscaras não desapareciam com as pessoas. As pessoas é que permaneciam dentro do carnaval. Quando a manhã chegou, caminhões lavaram as ruas. No asfalto restou apenas mais uma máscara antiga, intacta, manchada de suor. Dias depois, uma foto anônima começou a circular na internet. Mostrava um bloco inexistente, em uma rua que ninguém reconhecia. Entre os foliões, uma fotógrafa mascarada segurava uma câmera. O sorriso pintado jamais se movia. O bloco do silêncio. O carnaval já tinha passado do ponto de euforia. Era madrugada profunda. Aquele horário em que a cidade começa a ranger por dentro, cansada de sorrir. As ruas do bairro antigo estavam quase vazias, exceto por confetes esmagados no asfalto e o eco distante de um último bar, insistindo em permanecer aberto. Foi nesse horário que Júlia ouviu a música. Não vinha de lugar nenhum específico. Não aumentava. Não diminuía. Era uma marchinha, disso ela tinha certeza. O compasso denunciava, mas a melodia não despertava nada familiar. Nenhuma letra conhecida. Nenhum refrão convidativo. Apenas uma sequência de notas repetidas, circulares, como se não tivessem começo nem fim. Ela parou de andar. A rua à frente parecia mais longa do que lembrava. Os postes estavam acesos, mas a luz parecia incapaz de alcançar o chão por completo. Então ela viu o bloco. Não havia carro de som. Não havia estandarte visível. Apenas pessoas caminhando em duas fileiras perfeitamente alinhadas. Passos sincronizados. Braços soltos ao lado do corpo. Ninguém ria. Ninguém falava. Ninguém olhava para os lados. Júlia tentou reconhecer a música. Trabalhava com produção cultural, conhecia marchinhas antigas, variações regionais, versões esquecidas. Aquela, não. Era como ouvir algo que sempre existiu, mas nunca foi cantado. Os instrumentos eram poucos. Um surdo abafado, um sopro distante, algo que lembrava um apito sem ar. O som não vibrava no peito, escorria por dentro. Ela sentiu o coração desacelerar, não de forma brusca, mas com suavidade demais. Cada batida parecia mais espaçada que a anterior, como se o corpo estivesse sendo gentilmente convencido a economizar tempo. Ei, tentou dizer para ninguém. A própria voz soou errada, arrastada, como se precisasse atravessar água. Quando percebeu, Júlia já caminhava atrás do bloco. O bloco dobrava esquinas que Júlia não lembrava de existir. Ruas conhecidas se estendiam além do normal. Prédios pareciam repetidos, como se a cidade tivesse sido copiada com pequenas falhas. As pessoas ao redor não pareciam bêbadas, nem felizes, nem assustadas. Pareciam vazias de pressa. Um homem ao lado dela tinha o rosto pálido, olhos abertos demais, fixos à frente. Uma mulher mais à frente deixava cair confetes das mãos, sem perceber. Júlia tentou parar. Seu corpo não obedeceu. Cada passo vinha acompanhado de uma sensação estranha, como se algo fosse retirado dela. Não dor, não memória. Algo mais sutil. Urgência, peso, vontade de voltar. O ritmo da marchinha começou a mudar. Não acelerou. Apenas ficou mais espaçado. Entre uma batida e outra, Júlia sentia o corpo hesitar, como se estivesse esperando permissão para continuar vivo. O coração agora batia devagar demais. Ela lembrou de algo que tinha ouvido na infância. Uma superstição antiga, dessas que ninguém leva a sério. Se o carnaval fica quieto é porque está contando. Contando o quê? À frente um homem tropeçou. Caiu de joelhos. O bloco não parou. Ele tentou gritar. Não saiu som. Quando Júlia passou por ele, o homem já estava deitado, respirando lentamente como alguém prestes a dormir. O bloco entrou em uma avenida larga. Ali, Júlia percebeu o detalhe mais perturbador. Ninguém novo entrava, ninguém saía. Era como se o cortejo existisse fora do fluxo normal da cidade. Como se aquela rua não estivesse mais conectada ao resto do mundo. Ela sentiu os dedos formigarem, o corpo pesado, o pensamento lento. Tentou lembrar o próprio nome. Conseguiu, mas com esforço. À sua esquerda, uma mulher começou a chorar. As lágrimas escorriam sem alterar a expressão do rosto. Não dá tempo, murmurou a mulher quase sem mover os lábios. Quando a música cessou, não houve impacto. Não houve silêncio súbito. A marchinha simplesmente terminou.
como um fio que se solta do tecido. O bloco parou. Por um segundo, talvez mais, ninguém se moveu. Então, um a um, os foliões começaram a soltar os objetos que carregavam: chapéus, serpentinas, instrumentos improvisados, sapatos. Júlia sentiu os pés tocarem o asfalto frio. Descalça. O coração batia tão devagar que parecia uma escolha consciente. O sol nasceu como sempre nasce, indiferente. A avenida estava vazia. Nenhum corpo, nenhum bloco, nenhuma música. Apenas confetes escuros grudados ao chão. E sapatos espalhados, alguns aos pares, outros não. Um caminhão de limpeza passou mais tarde. O funcionário comentou com outro: carnaval estranho esse ano. Júlia nunca foi encontrada. Naquela manhã, alguém jurou ouvir, bem ao fundo, uma marchinha fraca demais para ser real. Há quem diga que o bloco do silêncio só aparece quando a cidade esquece porque festeja. Outros dizem que ele sempre esteve ali, apenas esperando gente cansada demais para resistir. Ninguém nunca grava vídeos. Ninguém nunca lembra da melodia. Mas todo ano, alguém acorda na quarta-feira de cinzas com o coração um pouco mais lento e a sensação estranha de ter caminhado a noite inteira, sem sair do lugar. Depois do último samba, a quarta-feira amanheceu errada. Não era só o céu opaco ou o silêncio que substituía o eco distante dos blocos. Era o chão. O asfalto da Rua do Carmo ainda estava úmido da lavagem da madrugada quando os garis encontraram as marcas. Pés descalços. Não marcas confusas de folião bêbado, nem pegadas dispersas de quem perdeu o sapato. Eram pegadas alinhadas, regulares, indo todas na mesma direção. Atravessando a rua, subindo a calçada, seguindo como uma procissão muda. O mais estranho, começavam do nada. As pegadas surgiam limpas no meio do asfalto, como se alguém tivesse simplesmente aparecido ali. Não havia rastro antes nem depois. Só o caminho contínuo levando até a antiga Praça da Harmonia. A praça estava interditada havia mais de 40 anos, cercada por grades enferrujadas, árvores crescidas demais e placas quase ilegíveis alertando sobre risco estrutural. Oficialmente, o local estava condenado após um incêndio em 1978. Extraoficialmente, ninguém gostava de falar sobre o que acontecera ali. Os garis se entreolharam. Um deles, o mais velho, fez o sinal da cruz. Isso não é de hoje, murmurou. Nunca é. Quando chegaram à grade, as pegadas paravam. Mas do outro lado, na terra escura da praça, havia mais. Muitas mais. Oficialmente, a Praça da Harmonia não existia mais. No mapa digital da cidade, ela era apenas um vazio verde sem nome. Para os mais jovens, era só aquele lugar fechado perto do viaduto. Para os mais velhos, era outra coisa. Ali funcionara, até o fim da década de 70, o Baile da Harmonia, um dos mais tradicionais do carnaval da cidade. Um espaço aberto, com um coreto central, orquestra de samba-canção, serpentinas penduradas nas árvores e iluminação improvisada. Era um baile elegante, dizem. Diferente dos blocos caóticos. As pessoas iam bem vestidas, dançavam perto demais, prometiam coisas que só o carnaval permite prometer. Na última noite algo deu errado. Os registros oficiais falavam em curto-circuito, fogo, pânico. Mas quem estava lá contava outra história. Falavam de uma música que não parava, de gente dançando enquanto as chamas subiam, de corpos encontrados sem sinais de queimadura, mas com os pés gastos, sangrando, como se tivessem dançado até a carne abrir. Depois disso, a praça foi fechada. O coreto demolido. As árvores cresceram sem poda. O nome apagado. Mas o carnaval tem memória. E naquela manhã de cinzas, enquanto a cidade acordava cansada e ressacada, alguém ouviu algo impossível. Um samba, baixo, distante, ritmado demais para ser vento. Foi Dona Celeste quem ouviu primeiro. Morava no prédio mais próximo da praça havia mais de 50 anos. Conhecia aquele silêncio. Conhecia o pós-carnaval como ninguém. Sempre acordava cedo na quarta-feira de cinzas, fazia café forte e abria a janela para confirmar que tudo tinha acabado. Naquele dia, o café esfriou na xícara, porque no meio do silêncio havia um ritmo. Não era música alta, não era melodia clara, era o pulso do samba, aquele compasso que o corpo reconhece antes da cabeça. Dona Celeste fechou a janela. O som continuou. Veio do chão, veio da praça. Ela tentou ignorar. Disse a si mesma que era memória, que carnaval deixa resíduo no ouvido, que o corpo sente falta do barulho. Mas às 7 da manhã, o samba ganhou letra. Não dava para entender as palavras. Era um coro distante, como se alguém cantasse atrás de água ou de paredes muito grossas. Ainda assim havia vozes, muitas vozes.
Às 8, outras pessoas ouviram. Às 9, alguém gravou. O vídeo tremido mostrava apenas as grades da praça, imóveis e o som ao fundo. O título era simples: "Vocês também estão ouvindo isso?" O vídeo se espalhou rápido demais para algo que ninguém conseguia explicar. Alguns diziam que era montagem. Outros juravam que não ouviam nada. Mas quem ouvia não conseguia parar. O samba parecia mudar conforme o ouvinte. Uns descreviam um samba antigo, de orquestra. Outros juravam que era batucada de bloco. Um rapaz comentou que reconhecia a música, mas não sabia de onde. À noite, o som ficou mais forte. Moradores relataram passos na calçada. Não correria. Passos ritmados, como se alguém estivesse dançando muito devagar. A polícia apareceu, não entrou na praça. Limitou-se a reforçar as grades e pedir que as pessoas não se aproximassem. À meia-noite, o samba cessou, mas ninguém dormiu bem. Porque sonharam. Sonharam com um salão a céu aberto, lanternas coloridas, gente sorrindo demais, pés descalços girando sobre terra quente, e uma sensação comum a todos: ninguém queria parar de dançar. Na quinta-feira, as pegadas reapareceram. Desta vez, não apenas levando à praça, mas saindo dela. Marcas de pés descalços atravessavam a calçada, seguiam pela rua, entravam em vielas. Algumas terminavam abruptamente diante de portas fechadas. Outras iam até o meio do asfalto e simplesmente sumiam. Havia marcas pequenas, outras grandes demais. Algumas pareciam sobrepostas, como se várias pessoas pisassem no mesmo lugar repetidas vezes. Um detalhe começou a se repetir nos relatos. As pegadas não tinham calcanhar. E à noite o samba voltou, mais alto, mais perto. Pesquisadores locais começaram a procurar registros antigos. Descobriram algo omitido dos jornais. O incêndio de 1978 não fora a causa da tragédia. Fora o fim dela. Naquela noite, o baile da harmonia estava lotado. Quando o fogo começou, muitos tentaram sair. Mas outros, não. Testemunhas falaram de pessoas que se recusavam a deixar a praça, que riam, que puxavam os outros de volta para a dança. Quando o fogo foi controlado, encontraram corpos espalhados. Alguns mortos por fumaça, outros sem causa aparente. Todos descalços. A última música tocada naquela noite nunca foi identificada. E agora, décadas depois, alguém estava tocando de novo. Nem todos ouviam o samba, mas quem ouvia começava a mudar. Pessoas relatavam vontade súbita de andar descalças, sonhos recorrentes com música, um incômodo físico quando tentavam usar fones de ouvido para abafar o som. Uma mulher foi encontrada dançando sozinha às 3 da manhã, diante da grade da praça. Sorria, os pés sangravam. Ela dizia apenas: "Já vai começar de novo." No domingo seguinte, o samba cessou. As pegadas desapareceram. A praça permaneceu fechada. Mas desde então, toda quarta-feira de cinzas alguém ouve. Baixo, distante, ritmado. Porque o carnaval não acabou. Ele só encontrou um lugar onde ninguém consegue sair da dança.